Uma das coisas que você vai ouvir com muita frequência se você quer aprender a desenvolver para o Android é Activity. Essa palavra aí vai estar em todo lugar porque é um conceito importante e você vai aprender nessa aula como é que funciona a Activity, vai entender de vez o que está por trás de uma Activity e o funcionamento dela. O que é uma Activity? Qual é a definição? É um componente do Android que representa a tela do aplicativo. Então, uma Activity nada mais é do que a tela do aplicativo, onde teremos itens para interação como textos, botões, menus, listas, entre outros. Então, é dentro de um Activity que nós temos textos, botões, menus, listas e assim por diante. Bem, então aqui nós temos a tela de um aplicativo e essa tela ela é composta do arquivo Kotlin, uma classe Kotlin, que é a class main activity, e ela é composta também do arquivo XML. A combinação desses dois, nós temos então uma Activity. Então, Activity é a combinação tanto da classe Kotlin quanto o XML. E os dois juntos formam então um Activity, que do inglês quer dizer atividade. Então, a atividade dá essa ideia de que as pessoas vão poder utilizar essa tela, essa atividade para fazer alguma coisa. E nessa aula nós vamos começar criando um novo projeto. Então, vamos aqui em New Project. Você pode criar então um novo projeto. Eu vou selecionar aqui Empty Activity, vou até Next e em seguida eu vou colocar o nome Aula Activity Fragment, que são dois assuntos que nós vamos aprender nessas próximas aulas. Eu vou colocar esse nome, Package vou manter e a Language nós vamos utilizar aqui o Kotlin, então muita atenção na hora de escolher aqui. Em seguida eu vou clicar no botão Finalizar e com o projeto criado, aqui nós já temos um exemplo, né? Nós já vimos em outras aulas também, que nós temos então agora a composição de um Activity, que é a junção aqui do meu arquivo Kotlin com o arquivo XML. Então, juntando esses dois, nós temos então uma Activity. Então, normalmente, nós não conseguimos utilizar um sem o outro. Então, na verdade, até é possível sim criar Activities que não funcionem utilizando o XML. Então, é possível sim fazer isso, mas normalmente, quando você fala de tela de interação com o usuário, nós precisamos das duas. Eu preciso da Activity e preciso também do arquivo XML. Então, preciso desses dois e esses dois compõem, então, um Activity. Jamilton, mas então é possível eu criar só um arquivo Activity sem o XML? Sim, é possível, você pode sim utilizar, mas não é o rotineiro. Normalmente, nós temos então a composição dos dois para então nós termos essa Activity. Bem, nós podemos também criar Activities. Eu vou aqui em Project, você já viu como criar em outras aulas. Aqui dentro do meu pacote, eu já tenho aqui essa minha Activity e agora com o botão direito eu vou criar uma nova. Então, vou aqui em Novo, em seguida vou até Activity e nesse caso eu vou selecionar o Empty Activity, pois eu quero criar uma Activity vazia. As Activities, nós podemos criá-las com vários recursos já pré-definidos. Então, aqui tem vários exemplos. Normalmente no curso nós vamos criar do zero, então nós vamos construir as coisas do zero. Uma vez que você já sabe como fazer, aí sim você pode utilizar esses modelos prontos. Então, vou selecionar aqui Empty Activity e nessa tela eu vou explicar em mais detalhes como é que cria um Activity. Então, basicamente aqui nós temos Empty Activity, nós vamos criar uma nova, nós vamos utilizar o padrão, esse mesmo padrão que já é utilizado aqui na Main Activity, então apago aqui Activity 2 e aqui nós vamos sempre colocar no final Activity. Então eu quero, por exemplo, um Activity de detalhes, eu escrevo detalhes Activity. Agora, se eu quero, por exemplo, uma lista de usuários ou uma tela de usuários, então eu escrevo usuários Activity. Então, sempre mantenha Activity no final. Nesse caso, eu vou criar uma tela detalhes Activity, que nós vamos utilizar já na próxima. Perceba que aqui ele tem a opção Generate Layout File. Então, você pode gerar um arquivo de layout. Esse arquivo de layout, se eu quiser criar um Activity sem um arquivo de layout, é possível. Normalmente, nós podemos também utilizar a ideia de fragmentos, de trabalhar com fragments, partes do layout. Então, eu posso sim criar uma Activity sem o layout, mas aí nós vamos utilizar num contexto mais específico. Normalmente, nós vamos sim utilizar o Generate a Layout File. E aqui, você pode definir o Layout Name. Esse nome já é criado de forma automática, então eu recomendo que você escreva o nome da Activity, vai gerar um Layout Name de forma automática, que coloca Activity primeiro, underline, e o que você colocou aqui de detalhes. Então, esse é o padrão de nomenclatura que nós vamos utilizar, eu recomendo que você também utilize. Mas se você quiser mudar, ou ainda, imagine que você vai criar um Detalhes Activity que vai utilizar um layout XML que já existe em outra Activity. É possível fazer isso também. Então, você pode desmarcar essa opção. Agora, se você quer um layout com um nome diferente, você pode vir aqui também e colocar, por exemplo, Detalhes 2. Então, é possível sim você criar uma Activity com um nome de layout diferente. Nós temos também essa opção aqui, que é a Launcher
Activity. Essa opção, Launcher, quer dizer carregamento ou Activity de inicialização, de carregamento. Então, Launcher Activity, você está criando uma Activity que vai ser usada para carregar primeiro, aquela primeira Activity que aparece. Então, se eu vier aqui e marcar essa opção, então Detalhes Activity agora vai ser a minha Activity principal. Na hora que o app for carregado, que eu executar aqui o app, ele vai abrir primeiro essa Activity aqui, que é a Detalhes Activity. Lembrando que nós sempre precisamos ter um Activity inicial. Nesse caso, eu desmarco porque eu já tenho um Activity inicial, que é a minha Activity que foi criada automaticamente. Você pode também definir onde vai ser o pacote que vai ser salvo. Se eu clico aqui, eu consigo escrever aqui o pacote. Se eu quiser criar, por exemplo, vamos supor que eu queira guardar essas activities dentro de telas. Eu coloco ponto telas. Com isso, eu vou criar essa Activity dentro de telas. Eu não criei esse pacote ainda, por isso que aparece aqui em vermelho. Mas se eu tiver um pacote, por exemplo, telas, aqui, perceba que eu não tenho nenhum pacote criado, mas eu posso criar pacotes e na hora que eu crio um Activity, eu posso escolher qual pacote eu já quero salvar. Quando você tem vários pacotes, você pode clicar aqui nessa seta e visualizar os pacotes aqui. Em seguida, é possível visualizar o Source Language. Então aqui, eu já criei o projeto utilizando Kotlin, mas você sabe que você pode utilizar Java e Kotlin de forma intercambiável. Então aqui eu posso sim criar, por exemplo, algumas activities em Java, outras em Kotlin e assim por diante. Normalmente nós vamos criar utilizando Kotlin, mas você pode sim, por exemplo, criar um activity que vai utilizar um layout ou que vai utilizar recursos que já eram feitos utilizando a linguagem Java. Mas normalmente nós vamos utilizar Kotlin. Por quê? Porque você pode atualizar para o Kotlin e usar qualquer recurso que já foi feito utilizando Java. Bem, com isso eu vou clicar aqui no botão finalizar. Clicando no botão finalizar, nós já temos uma nova activity. Bem, nessa aula você entendeu um pouco mais sobre Activity, você já tinha entendido mais ou menos que Activity era essa ideia mesmo de interação com o usuário. Normalmente as Activities elas são formadas de um arquivo Kotlin ou Java e de um arquivo XML. A combinação dos dois, nós temos então a Activity que é utilizado para interagir com o usuário, que basicamente, resumindo, é uma tela. E agora que você entendeu o que é Activity, com certeza fica muito mais fácil evoluir e continuar avançando como desenvolvedor Android. Então, até a próxima!